Amém. É tão bom, né? Ver a igreja sendo igreja. A igreja exercendo o seu papel de abençoadora. Nós somos chamados para abençoar o mundo. E a gente pode começar treinando aqui, né? Abençoando uns aos outros. Abra sua Bíblia. Mantenha aberto no Evangelho de João, capítulo 1. Novamente eu peço paciência aos pais, pretendo colaborar com vocês, não sendo longo. No entanto, é necessário que a gente assim permaneça por algum momento ainda. João capítulo 1, antes de lermos o texto. Domingo passado, por graça e bondade de Deus, aqui estivemos neste lugar e tivemos uma grande celebração. Eu saí realmente impactado, abençoado, né? Eu creio que todos que aqui estiveram puderam ver a boa mão de Deus abençoando, tudo transcorrendo bem, graças a Deus. À noite eu ficava com a mente assim, com os flashes, né? Aí nem conseguia dormir, né? Às vezes eu lembrava o trabalho da decoração, as outras coisas, né? E assim por diante. Você conseguiu dormir, Erno? Não, também. Então ficamos virando para lá e para cá, mas agradecidos, coração agradecido por vocês, porque foi uma celebração a Deus, mas foi uma celebração nossa, nós celebramos diante de Deus, e isso foi muito grato. João capítulo 1, o verso 14, João diz assim: aquele que é a palavra, algumas versões diz assim, o verbo, aquele que é o verbo, tornou-se carne e viveu. Algumas versões diz, habitou entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Ainda que tenhamos tido a celebração do Natal domingo passado, eu achei por bem que hoje de manhã, reunindo os irmãos que congregam à noite e também os que congregam de manhã, trazer-lhes uma reflexão sobre o Natal, para que nós possamos ter uma só linguagem. Não necessariamente concordarmos em tudo, mas pelo menos sabemos o que estamos falando. E eu quero nessa reflexão pastoral sobre as razões e finalidades do Natal, começar com este texto e olhar outros textos da Bíblia que nos falam sobre o advento, a vinda de Deus ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, em sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 15 e 16, Pedro disse que nós devemos santificar a Cristo. Antes de tudo, santifiquem a Cristo, para que vocês possam responder, dar uma boa resposta àqueles que indagarem a respeito da esperança que há em vocês. Estejam prontos para fazer isso, Pedro está dizendo aos seus destinatários. Mas não façam isso de qualquer maneira. Não façam isso brigando lá nas mídias sociais, parafraseando Pedro hoje. Mas façam com sabedoria, com modéstia, com discernimento. E é dentro dessa preocupação de Pedro que eu gostaria de trazer uma reflexão nesta manhã sobre o Natal. Porque eu sei que muitas pessoas talvez tenham a dúvida, e alguns podem até chegar a vocês e dizerem assim: sua igreja celebra o Natal? E se você disser que sim, eles vão dizer: por quê? E eu não gostaria que você ficasse, porque está no calendário da igreja, é porque o pastor achou que era bom celebrar,
ou o conselho reuniu-se, para que você não dê respostas assim que não são as verdadeiras respostas. Eu gostaria de fazer essa reflexão e que vocês andassem comigo e compreendessem o que envolve esta nossa decisão de celebrar o Natal. Bom, primeiro deixa eu contar-lhes algumas histórias. Hoje o meu irmão mais velho está aqui, né, Adalberto, Clarinda, por favor, fique de pé um pouquinho. Eu falo que ele é o mais velho para ressaltar que é o primogênito, eu sou o caçula. Pode sentar-se. Se ele contar uma história para vocês, vocês filtram, tá? Vão filtrando, porque isso aí é coisa do irmão mais velho, não é, Clarinda? Clarinda apoia ali, a minha apoiadora. A minha família era uma família misturada, vamos assim dizer. O meu pai era um homem que não praticava religião nenhuma, e a minha mãe nasceu e cresceu em um berço católico. Mas lá em 1966 eles conheceram Jesus. Tomaram a decisão de seguir a Jesus e foram para a igreja batista. Mas a família da minha mãe, com a qual a gente mais teve convivência, a família do meu pai é da Paraíba, havia gente para todos os gostos. Então haviam católicos romanos, havia gente que se dizia católico e não praticava a religião, havia gente que aderiu à Assembleia de Deus. Naqueles tempos passados, a igreja do Evangelho Quadrangular chamava-se Cruzada. Então tinha parentes da Cruzada. E tinha gente que depois aderiu aos movimentos pentecostais de Campo Grande, Brasil para Cristo e assim por diante. E havia uma parente nossa um pouco distante que frequentava a Cristã no Brasil. E eu me lembro de uma outra parente que frequentava a igreja da Vó Rosa, a igreja da Restauração. Então era um balaio de gato, vamos assim dizer. E nesse balaio de gato, evidentemente, havia opiniões as mais variadas. Havia alguns que simplesmente não celebravam nada, aniversário, não faziam casamento, a Cristã no Brasil faz assim, né? E essa da Restauração, muito menos. Então não celebrava-se Natal, não se fazia nada nesse sentido. Já havia outros que celebravam Natal, que tinha lá as suas árvores de Natal em casa. Em nossa casa a gente acabava não tendo, né? A nossa casa era uma casa bem simples e eu não me lembro de termos esse tipo de coisas em casa, até porque também não tínhamos recursos para isso. Eu costumo dizer que só o meu pai conseguindo alimentar 7 filhos já foi um milagre, né? Eu me lembro muitas vezes que ele ia na beneficiadora de arroz e comprava 60 quilos de arroz por mês e umas cartelas de ovo. Então os irmãos já imaginam, né? E o Adalberto não vai se lembrar, mas o Natal de 1979 foi o Natal mais traumático da minha vida. Meu pai me deve esse Natal até hoje. Exatamente no dia de Natal, onde as famílias estavam de alguma maneira celebrando a seu modo, o pai mandou a gente limpar um quintal. Típico, né? E eu me lembro desse 25 de dezembro de 1979, eu tinha 11 anos de idade, nós passamos o dia capinando um mandiocal. Então vocês imaginam a situação, né? Aí você fala assim, o pastor ele não é muito empolgado com o Natal, acho que é o trauma de 79. Deve ser alguma coisa assim. Mas Natal nunca foi, na verdade, também dentro da cristandade uma unanimidade. Sempre houve dentro da cristandade quem questionasse, não, essa data de 25 de dezembro é alusivo ao deus Mitra, o Sol Invictus, então foi substituído por causa do solstício e assim por diante. E diversas questões envolvendo a árvore, alguns falam que é a árvore de Odin, que Bonifácio mandou cortar, e outros têm invocação com guirlanda, e assim por diante, as bolinhas de Natal.
E gira isso, essas discussões, e às vezes os cristãos estão discutindo essas coisas. Pode ter árvore de Natal, não tem? E o Papai Noel é o quê? É o Papa lá que distribuía presente? Não é, não, a figura não sei o quê. Irmãos, essas são controvérsias tolas em muito sentido, que faz com que a gente fique perdendo tempo com essas questões e não entendendo que existe sim 2 natais. Existe aquele que mantém o espírito do primeiro Natal e existe aquele que é um Natal mercadológico. Dentro de uma proposta de uma sociedade consumista, onde, aproveitando esse momento e trazendo essa ideia de presentear uns aos outros, então o comércio vende, a maior venda do comércio é no Natal. A segunda maior venda, Dia das Mães. Dia dos Pais é uma das últimas, não sei porquê. Eu acho que tem muito pai aí que abandona os filhos, vergonha para os pais. Mas o Dia dos Pais é um dos piores dias do comércio. Mas tem essa proposta mercadológica, e aí quando nós como cristãos deixamos nos envolver por essas controvérsias, a gente começa a dar atenção ao que é periférico, nós começamos a debater e às vezes brigar entre nós por questões alheias à nossa fé. Esse Natal mercadológico, esse Natal que apela para as festividades e tudo mais, onde há muita comilança, onde há muita bebedice, isso sim tem um grande teor pagão, não cristão. Há muitas pessoas que passam o Natal bebendo, se encharcando de bebida, comendo feito um louco, um desesperado. E aí a pergunta é: isto é um Natal que nós cristãos devemos celebrar? Claramente não. O Natal do cristão, na verdade, é tão somente um dia onde nós, de alguma maneira, mais especificamente, nos reunimos, ou como família, lá em sua casa, ou aqui mesmo nesse ambiente, como fizemos domingo passado, para lembrar o fato de que um dia Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para a nossa salvação. Amém? Então, se nós entendemos e colocamos isso como uma celebração do aniversário de Jesus, Jesus precisa estar no centro. Vamos comer, vamos beber, vamos juntar a família, vamos trocar presentes. Se você tem uma árvore na sua casa, seja feliz com a sua árvore. Eu não mando na sua casa, você manda na sua casa. Se você quiser colocar um Papai Noel enfeitado na sua casa, é coisa sua, a sua fé com Deus, você responde por ela, tranquilamente. Agora, quanto a como nós vamos celebrar isso, que seja no espírito do primeiro Natal. Naquela alegria que os pastores tiveram quando ouviram a notícia: trago notícias de grande alegria, disseram os anjos. Hoje, lá em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, Cristo, o Redentor. Feitas essas pequenas considerações introdutórias, eu quero partir para a nossa primeira consideração. Dê uma olhada novamente no versículo 14. Deixa eu esclarecer uma coisa para vocês. Quando eu faço referência ao grego, querido, eu não quero impressionar vocês, dizendo: o pastor entende grego, tá? É que eu estudei, e aí às vezes algumas coisas eu procuro contribuir e isso ajuda, tá? João 1,14. O João diz assim: olha, aquele que é o verbo, o logos divino, a base de todas as coisas, ele se tornou carne. Ele se encarnou no ventre de Maria. E aí logo em seguida, João usa um verbo: habitou entre nós. Na NVI, viveu. João usa um verbo específico. O verbo é o verbo eskenô. Eskenô é derivado de uma palavra grega que é eskener, que significa tabernáculo, tenda, morada provisória.
Quando João está dizendo assim, o Verbo veio morar provisoriamente conosco. E João está celebrando isso, ele está dizendo assim, gente, isso é um acontecimento maravilhoso. Porque isto é algo que estava no plano de Deus desde a eternidade. Quando Deus nos fez para Ele morar entre nós. Mas morar definitivamente. Mas por causa do pecado, que nos separa de Deus. Um dia Deus precisou mandar o Filho dele morar provisoriamente. E aí é o sentido de tabernacular. Por isso João pega esse verbo e diz assim, olha, e o Verbo se fez carne e morou provisoriamente entre nós. 30 e poucos anos. E nós vimos a glória dele. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. A razão por que Jesus se fez homem, Jesus veio morar entre nós, é exatamente para que se cumprisse uma profecia lá do profeta Isaías. Ele diz assim, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco. Deus não nos fez para que nós vivêssemos alienados dele, separados dele. E quando ele envia Jesus, ele dá início a um processo que culminará no final, e o Apocalipse vai dizer isso, quando o próprio Deus estabelecer o seu tabernáculo entre nós, para que então ele realize o projeto de viver entre nós. O que é o Natal cristão? É o início desse processo maravilhoso, que o Deus eterno veio morar com a gente. Eu creio que isso é um motivo de grande alegria. Pesquisadores acham que Jesus nasceu na festa de tabernáculos, que faz muito sentido. Não importa exatamente a data, mas importa o fato de que o Filho de Deus veio tabernacular aqui e vivendo entre nós. Ele veio para tornar possível que um dia nós possamos viver eternamente com Ele. E isso já é motivo suficiente para que vivamos esta alegria do Natal todos os dias da nossa vida. A primeira consideração é que nós precisamos transcender essa mentalidade consumista, mercantilista da nossa sociedade. E não permitir que figuras ou apelos dessa sociedade maculem a mensagem do Evangelho de que Jesus veio a nós para que um dia nós pudéssemos ir a Ele, viver eternamente em Sua presença. É o início de um processo de restauração que Deus tem em relação a todos nós. Relacionamento pleno e perpétuo. Em segundo lugar, nós não podemos deixar, a segunda consideração que eu quero fazer, é de olhar para a Escritura como um todo. Nós vemos no começo do Evangelho que Jesus nasceu numa manjedoura. Mas vai comigo lá em Lucas capítulo 3. Quando você começa a ler esse texto desde os versos 15 em diante, você entende que Maria e José foram apresentar Jesus no templo. E lá eles encontraram uma viúva, mas encontraram também um ancião, um homem já bem vivido. E esse homem tinha recebido uma promessa de Deus, seu nome era Simeão. E Simeão significa aquele que ouve Deus.
E aí então este homem que ouvia Deus, ouviu da parte de Deus dizendo: você não vai morrer sem que você veja a redenção de Israel. E aquele homem estava ali na porta do templo, porque ele entendeu que um dia a redenção bateria na porta do templo. Maria e José levam a criança para ser apresentada. Agora olhem o que este homem disse nos versos 34 e 35. Simeão os abençoou. Lucas 2, 34 e 35. E ele disse para Maria, virou-se para Maria e falou assim: eis que este menino que você tem no seu colo aí está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Portas do Fundo não deu início a isso não, irmãos. Jesus é alvo de contradição desde que botou o pezinho dele nesse mundo. Uma espada traspassará a sua alma. Que mãe quer ouvir isso, gente? Se Maria fosse de alguma igreja neopentecostal, dizia: está amarrado em nome de Jesus. Mas era a mais pura verdade. Para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Com esta fala, Simeão está dizendo assim: Maria, existe uma relação direta entre a manjedoura e a cruz. Esse menino que nasceu para morrer. Irmãos, para pensar um pouquinho. Raciocinem comigo aqui. Quem de nós nasceu para morrer? Não, tudo bem, a gente vai morrer, eu sei. Não me contem o óbvio. Mas quem nasceu para morrer? Todos nós nascemos para viver. Só que Jesus nasceu para morrer. Ele era o único que nasceu com a missão de morrer. E Simeão está dizendo: é este menino que será causa de ruína para muitos e exaltação para outros. Porque diante deste menino não tem ficar em cima do muro. Ou você ama ou você odeia. Ou você segue ou você abandona. Ou você crê ou permanece rebelde. Não tem meio termo com esse menino. Esse menino é exatamente o ponto de contradição. Um sábio da igreja chamado Anselmo, ele escreveu um livro cujo título em latim é Cur Deus Homo, que significa Por que Deus se fez homem. Em um determinado ponto ele diz assim: olha, assim como de madeira é a manjedoura, de madeira também é a cruz. O menino que a manjedoura recebeu é o mesmo que a cruz carregou. Porque Deus se fez homem para morrer pela humanidade. Porque não havia como não outra maneira de ser. Ele tinha que ser homem, nascer para poder morrer. Toda a vida dele precisava ser uma obediência para que a sua morte fosse a coroação desta obediência e fosse ele o substituto de toda a humanidade. Anselmo de Canterbury. Simples assim. Quando eu era criança, a gente tinha um materialzinho da APEC, os franelógrafos e tal, e tinha uma canção que a gente aprendeu. Clarinha deve se lembrar, né, Clarinha, dessa canção. É fácil de entender, tão claro como a luz. Em meu lugar, para me salvar, Jesus morreu na cruz. Natal é isso. É esse início de salvação por meio da morte de Jesus Cristo. O que nasceu, nasceu para morrer, morreu e ressuscitou
é o nosso Salvador. O autor de Hebreus diz: era necessário que ele se tornasse homem, para que como homem experimentasse a morte, para se tornar o primogênito dentre os irmãos. Porque sem derramamento de sangue não há salvação. Terceira consideração: nós precisamos olhar o Natal na perspectiva de Deus. O que o Natal significou para Deus? Já parou para pensar nisso? Uma certa feita, um autor, ele queria ganhar inspiração, então ele foi para uma casa retirada, e essa casa perto de um lago. Da vidraça daquela casa, de uma sala toda envidraçada, ele via o lago diante de si. Ele buscava isso para inspiração para escrever seu livro. Mas estava ele ali, diante da lareira, e de repente um impacto, uma batida forte. Ele tomou um susto e olhou para aquele vidro enorme e percebeu uma pena descendo, caindo vagarosamente. Ele, ai. Conduído, então, ele sai do seu sossego e vai em direção ao pássaro caído ali, e pega, e o pássaro ainda está se sacudindo todo, estremecido por ter batido a cabeça. E ele pega aquele pássaro em suas mãos e fica pensando: o que eu posso fazer? Eu queria pedir desculpa, mas como é que eu faço isso? Eu não sou um pássaro e ele não é gente. Como que eu posso me comunicar com ele? Se eu falar, ele não vai entender, e eu não consigo. Eu queria só que antes dele morrer eu pudesse dizer: sorry. Eu pensei tanto em mim, não pensei em você. Aí ele disse: naquele momento o Espírito Santo disse para mim assim: você entendeu porque eu me fiz homem? Eu me fiz homem para que eu pudesse dizer a vocês, nos termos de vocês, a verdade, que eu amo vocês. Deus precisava descer, condescender, para gaguejar conosco. E Ele fez isso na pessoa de Jesus Cristo. Nós lemos o texto de Hebreus. Pode voltar lá em Hebreus capítulo 1. O autor de Hebreus diz assim: outrora Deus falou. E o grego é interessante porque esse tempo verbal indica assim que ele falou e falou. É como ele falou, vírgula, falou, vírgula, falou, vírgula, falou, vírgula. E ele falou através dos profetas. Moisés, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias e tantos mais que você puder nomear. E ele foi falando, foi falando, foi falando. Só que chegou uma hora que ele falou assim: agora eu vou falar de uma vez por todas. E quando ele resolveu falar de uma vez por todas, o verbo indica isso. Ele falou pelo Filho. A encarnação de Jesus é a mais elevada comunicação de Deus aos homens. Og Mandino escreveu um livro chamado A Ressurreição de Jesus. E num determinado momento ele coloca na boca de um dos seus personagens fictícios a seguinte frase: se Deus não tivesse entrado no meu mundo, satisfação nenhuma deveria a Ele. Mas porque Ele entrou no meu mundo, eu não posso deixar de dizer a Ele alguma resposta.
Ele veio, entrou no nosso mundo, transmitiu a mensagem e olha para nós e diz: e agora? Você crê ou não crê? Isso é Natal. É esse descer de Deus ao nosso nível para poder falar a nossa língua. Deus falou a nós através do Filho. E quem é esse Filho? O herdeiro de todas as coisas. O menino da manjedoura, o homem da cruz, é o herdeiro dos céus e da terra. É esse que nasceu lá em Belém. É ele também o co-criador do universo. Ele e o Pai fizeram o universo. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser divino. Ele é o que Deus é. Por isso Jesus disse para um dos seus discípulos: quem vê a mim, vê o Pai. Não há diferença entre o Filho e o Pai. Ele é também aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. É Ele que fez a purificação dos nossos pecados por meio do seu sangue. E é Ele que, exaltado por Deus, assentou-se à majestade nas alturas. Como Pedro disse, foi feito Senhor e Cristo. E é Ele que, estando lá, herdou um nome superior aos anjos, para que ao nome dele todo joelho se dobre nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Senhor. É esse o que nasceu na manjedoura, é esse o que morreu na cruz. É este menino que nós adoramos, como os anjos o adoravam também. Em quarto lugar, Jesus não somente revelou a nós Deus, o coração de Deus, mas a intenção de Deus ao mandar Jesus era revelar a nós quem nós somos. Volta para Lucas 2, verso 34 e 35. Veja o que Simeão está dizendo. Esse menino no seu colo, senhorita. Maria era um adolescente. Esse menino aí não é um qualquer, não. Porque uma das coisas que esse menino vai fazer, ele vai revelar aos homens o que está no coração deles. Não somente um revelador de Deus, mas Jesus também é um revelador da humanidade à humanidade. Porque Jesus é o homem perfeito. Jesus é o homem pleno. Jesus é o homem idealizado por Deus. O grego tem duas palavras para homem. A primeira palavra é uma palavra específica, é andros, de onde vem o nome André. Homem, varão, do sexo masculino. E tem a palavra antropos. E antropos é usado indistintamente para homem e mulher. É a humanidade. E quando Jesus é trazido por Pilatos, João 19, versículo 5. Pilatos, ali com certeza usado por Deus. Acredite ou não. Pilatos chamou Jesus, todo chicoteado, e falou para os judeus assim: eis o homem. E de ho antropos. Se vocês querem saber o que Deus pensa a respeito dos homens, eis o cara. Ele estava profetizando. Estava conversando hoje com o meu irmão, né? Ele falava um pouco sobre essa questão do marido amar a esposa e essa controvérsia da submissão da esposa ao marido. Ele disse uma coisa que é muito clara, né? A esposa submete-se àquele marido que ama a ela como Cristo ama a igreja. E você, homem, se você quer saber o que é ser homem, é ser igual a Jesus.
é amar sua esposa como Jesus amou a igreja, é morrer por ela, é viver para ela. E você, mulher, se você quer saber qual é o ideal de Deus para você, olha para Jesus também. Jesus é também um modelo para você, porque Ele é o modelo da humanidade. E quando Ele se relacionava com as pessoas respondiam a Ele. Ele está diante de uma mulher que teve 5 maridos. E depois de conversar com essa mulher, a mulher vai lá na vida e diz assim: eu encontrei o Messias, tudo o que ele falou a meu respeito é verdade. Jesus encontra uma mulher pecadora, perdoa o seu pecado. Um dia depois ela vai na casa do fariseu, Lucas capítulo 7, unge os pés de Jesus e chora os seus pés. Porque quando a pessoa encontra Jesus, ou ela é quebrantada como essa mulher pecadora, como Pedro, como os discípulos, ou é endurecida, como os fariseus, como os escribas, como Anás, Caifás, como Herodes ou Pilatos. Mas não tem como você chegar diante de Jesus e o seu coração não for imediatamente exposto diante dele. Hebreus 4, versículo 12 diz assim que a palavra de Deus, ela é como uma espada. E ela penetra e revela as intenções do coração humano. Aí o verso 3 diz assim: porque não existe nada escondido dos olhos daquele de quem nós teremos que prestar conta. Jesus é esta palavra que revela a nós o nosso coração. Quantas vezes nesses 26 anos de ministério eu vi pessoas dizendo assim: pastor, quem te contou? Contou o quê? Contou o que eu estou vivendo. Falei: queridos, eu não tenho fofoqueiros de plantão. Deus revelou o seu coração a você, na medida em que você foi exposto à palavra, porque a palavra é esta manifestação do próprio Cristo. Ele é a palavra. E quando a palavra é pregada, o Espírito Santo aplica essa palavra e o seu coração é exposto. E aí você fala: puxa, o que ele está falando é que eu estou vivendo. É o Espírito que está dizendo para você assim: está vendo? Diante do verbo, sua vida e seu coração fica aberto. Simeão disse assim: para que se manifestem os pensamentos dos homens. A última consideração. Eu quero que vocês vão comigo em Gálatas. Prometo que já estou quase acabando. Gálatas capítulo 4. Precisamos ler esse texto, tá? Às vezes fala de Natal, o pessoal lembra dos anjos, dos magos, não é verdade? A estrela do Oriente e tal. Nunca lê em Gálatas, né? Dá uma olhada que Paulo diz em Gálatas 4. Digo, porém, enquanto o herdeiro é menor de idade, paro aqui para fazer uma observação para vocês. Imagina um homem de posse e o seu filho é um ele ainda é tecnia, ele é um garotinho, ele é herdeiro, mas não está na posse da herança ainda. Ele não tem condições. Olha o que Paulo está dizendo. Quando o herdeiro é menor de idade, é tecnia, ele não tem diferença nenhuma do escravo. O escravo e ele comem e tal, mas ele não é o senhor de tudo ainda. Mas
embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiões, administradores, até o tempo determinado por seu pai. E entre os judeus, 20 anos. Quando então ele faz 20 anos, assim também, Paulo diz, nós quando éramos menores, quando nós éramos tecnia, nós estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. A gente vivia aí segundo o curso do mundo. Mas, observe bem, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Agora Paulo deixa a tecnia de lado, ele vai usar um outro termo, é o termo rios. Rios é filho emancipado. O irmão Franz, ele é o pai do André. O André é o filho do irmão Franz, só que o André é um rios. Ele é emancipado. Né, André? Que bom, né? Você precisa honrar seu pai, mas não precisa obedecer ele, não. É isso que a Bíblia está dizendo. No caso nosso, em relação a Deus, continua obedecendo, viu, irmãos? É só o caso deles ali, para deixar claro. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês, e Ele clama, Abba, Pai. Assim, queridos, ouçam bem o que Paulo está dizendo. Vocês não são mais escravos, mas filho. E como vocês são filhos, vocês também são herdeiros. Herdeiros emancipados de Deus. Que maravilha, hein? Esse jogo de palavra, Paulo já desmascara tudo dizendo assim, quer saber por que Jesus veio ao mundo? Para tornar você herdeiro das coisas de Deus. Isso é Natal. Jesus veio para te emancipar. Te dar maioridade e acesso pleno, completo à herança de Deus aos santos na luz. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 8. Ele diz de uma maneira muito clara: todos os que são guiados pelo Espírito, verso 14, são filhos de Deus. E aqui é rios. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas vocês receberam o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai, pois o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos rios, tu, teu, filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Eu não ouvi nenhum glória a Deus. Glória a Deus. Jesus te emancipou, querido. Abraça essa emancipação. Entra na posse da sua herança. Para de ficar mendigando as coisas do mundo. Você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Jesus Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. E o verso 29 ele diz: porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Para quê? Para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O unigênito de Deus veio ao mundo para se tornar o primogênito de todos nós. E ele falou, quer saber? Essa herança é muito. Eu vou dividir com eles. E ele veio se tornar nosso irmão, para que nós nos tornássemos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Feche seus olhos. Você talvez nessa semana vai reunir sua família. Haverá o que comer, haverá o que beber. Mas entenda que essa não é e não deve ser a razão principal. Reúnam-se.
Deem presente para as crianças, mas lembrem a elas que Jesus é o melhor presente. Ao participarem da ceia, agradeçam a Deus que enviou Jesus para fazer de nós herdeiros de Deus, família de Deus, para nos trazer uma tão grande salvação, revelar Deus a nós a nós mesmos. Que vocês não se embriaguem, que não se empanturrem de comida, mas que tenham os corações gratos e Jesus seja o centro, não somente nas celebrações de Natal, mas em todos os dias da nossa vida. Senhor, obrigado por Jesus. Independente de que seja esta semana ou qualquer outro dia, Jesus, Tu és o centro, Tu és a razão, Tu és o motivo. E obrigado porque o Senhor trouxe Deus a nós. Obrigado porque o Senhor aceitou nascer para morrer em nosso lugar. Eu te agradeço, Pai. E que nós como cristãos, ao celebrarmos o Natal, o façamos com dignidade, com alegria, entendendo que não precisamos aderir às modas da sociedade moderna, mas podemos ser cristão no Natal e em todos os dias da nossa vida. Te agradeço, Pai, e peço que assim abençoe esse rebanho, para que sejamos cada dia mais conformados à imagem de Cristo. Em nome de quem oramos. Amém.